como habitualmente eu leio os números, os versículos ímpares, os irmãos, e os versículos pares. Então, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faça o bem, Senhor, aos bons e aos restos do coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Nós vamos passar ao nosso período de oração e louvor. Vamos iniciar este momento. É um salmo maravilhoso que nos fala sobre aquilo que nos guarda, a confiança que temos em Deus. Vamos ficar em pé e sobre isso mesmo nós vamos cantar no primeiro coro, cujo refrão diz: o Senhor é quem nos guarda, guardará de todo mal a nossa entrada e a nossa saída, desde agora até o final. Que esta convicção que o Senhor é connosco em todo o tempo nos possa acompanhar dia após dia. Para os E por esse mesmo Deus nós queremos louvar com este corinho que nos diz que ao Senhor pertence a salvação, o louvor, a glória, a sabedoria,
as ações de graça, a honra, o poder, a força. Tudo nós queremos tributar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, ao Cordeiro que se assenta ao lado do Pai. Para Ele, todo o nosso louvor nesta manhã. Dar a honra e a glória que lhe é devida nesta manhã. Por isso vamos dizer: digno és, Senhor, de receber toda a honra, glória e poder. Porquê? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade tudo é criado. Digno és, Senhor. Digno és,
nós não somos nada e dele dependemos para tudo. Aliás, sem ele nada existe, sem ele nada é. Mas nós, enquanto pessoa com inteligência e com raciocínio para saber aquilo que digo e aquilo que penso, eu sem Deus não sou nada. E que realmente nós possamos reconhecer realmente esta soberanidade de Deus sobre a nossa vida. E nós vamos cantar isso mesmo no próximo corinho. Nós vamos cantar, mas dizer que sem Deus nós não somos nada neste mundo. Aliás, sem Deus nada pode existir. Porque tudo obedece à sua ordem, tudo está dentro do seu plano e debaixo da sua autoridade. E que bom que assim é o controle de Deus sobre tudo. No próximo corinho, afirmando que o nosso Deus para nós é a nossa luz, a nossa salvação, e estamos a dizer: só em ti eu confiarei e eu nada vou temer, porque tu estás vivo e tu um dia vais voltar para me buscar, mas enquanto isso não acontece, tu estás no controle de tudo. Não só terminamos a dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas em ti eu confio. Enquanto eu aqui andar, enquanto eu aqui caminhar, tu és quem vai adiante de mim. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me alegrarei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Nada te
Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar-nos e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo, Pastor Everson. Pastor Everson. Graça e paz, igreja. Amém. Enquanto o nosso amado está aqui a instalar a câmera, vamos para algumas pequenas apresentações. Então, eu queria perguntar aqui, quem não me conhece? Quem não me conhece aqui? O Duarte não me conhece, né? Alguns irmãos não me conhecem aqui. E eu tenho visto alguns irmãos novos aqui, algumas carinhas novas. Então, só para reforçar a apresentação que foi feita aqui, eu sou missionário de uma organização europeia que chama ICM, Europa Christian Mission, e estou eu com a minha família aqui, e completamos agora 3 anos aqui, no dia 1 de 2023. Então, nós chegamos aqui há 3 anos atrás, antes da pandemia. E junto comigo está a minha esposa e as nossas 2 filhas gêmeas. Inclusive, hoje a minha querida esposa faz anos. Hoje, dia 29, exatamente nesse dia. E eu não vou falar quantos anos atrás, porque ela não gosta. Ela nasceu. Então, hoje é um dia muito especial. Ela não puder estar conosco hoje, porque o domingo para nós é muito agitado, né? Às 2h30 da tarde a gente já tem que partir para Montargil, porque nós temos escola bíblica ali às 3 horas, às 4 horas nós iniciamos o culto, e às 6 horas ainda nós temos um segundo culto, que para mim vai ser o terceiro culto, em Mora, né? Nós estamos a auxiliar ali a plantação da igreja em Mora, junto com o pastor Vitor Biscari. E eu estou muito alegre de estar nessa manhã com os nossos amados irmãos aqui da nossa igreja sede, da nossa igreja matriz, e eu trago um abraço da missão de Montargil para todos aqui. E eu fiquei muito feliz em conhecer hoje pela manhã o pastor João Saramago, né, ali do norte, um colega pastor, e eu fiquei contente em saber que ele é fruto aqui do Alentejo, né? É fruto aqui da terra. Então, mais um pastor que foi ordenado, né, que saiu aqui dessa terra, né, mais um pastor que foi chamado por Deus nessa terra, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida do amado pastor João, e fiquei muito feliz em saber que essa terra produziu e tem produzido obreiros. E nós precisamos continuar orando para que essa terra produza mais e mais obreiros, amém? Amém. E eu tenho visto alguns jovens aqui com o chamado, com um vigor para poder avançar. Então, que nós possamos orar por esses jovens, né? Mulheres, homens, crianças, para que eles sigam o ministério pastoral, sigam o ministério missionário, continue avançando na pregação do Evangelho aqui, tanto em Pônio de Sul, como toda essa nossa zona do Alentejo. Amém. Amado, hoje nós ouvimos muitos louvores aqui abençoados, louvores que nós exaltamos a grandeza do nosso Deus, louvores que o Senhor recebeu do seu trono. E esses louvores, a Ana pôde organizar com bastante zelo aqui. Alguns louvores falavam sobre uma palavra muito forte, e é essa palavra que nós temos tirado como uma temática para o nosso ano ali em Montargil. E eu particularmente tenho como tema do meu ano, né? Eu não sei se quantos aqui tem um tema do seu ano, ou entrou o ano com uma palavra que você quer que essa palavra se traduza em ações, em atos. Alguém costuma pensar dessa forma? Esse ano eu quero isso aí por aí, eu penso, né? Então, eu gosto de entrar o ano com os 2 pés firmes ali, pensando numa meta. Não, esse ano, espiritualmente falando, eu quero alcançar isso. Então, é muito importante isso. Então, esse ano, nós temos como uma palavra que nos fortalece, é exatamente essa palavra, confiança. E é uma palavra que nós cantamos nessa manhã.
Inclusive, nesse último ano, nesse último hino que o Ministério de Louvor cantou, fala que só em Ti confiarei, ou seja, só no Senhor confiarei. Então, é exatamente esse o nosso tema ali na missão de Montagil, da igreja de Mora, e o meu tema particular é fortalecendo a confiança em Deus. É essa palavra que eu entrei no ano de 2023 orando, meditando e fortalecendo a confiança nele. Então, que você possa também ter um tema para esse ano na sua vida, mas que não seja apenas um tema, um objetivo material, um objetivo de emprego, um objetivo de alcançar vitórias particulares, mas que você possa ter objetivos espirituais. Amém? Porque, amado, cada ano que passa, nós estamos, queira você ou não, nós estamos mais próximos de Deus. Amém? Cada ano que passa. Ou pela nossa idade, né, que vai chegar e chega, né, ou pela volta iminente de Cristo. Então, amado, cada ano nós estamos mais próximos de morar no céu. Amém? Ou não. Amém também? Amém. Então, amado, o céu é uma conquista. Deixa eu tirar o alarme. Esse alarme aqui, amado, no meio-dia, é o horário que nós tiramos para orar. Né? Todo dia, meio-dia, é o horário que nós oramos lá em casa. E é exatamente agora, meio-dia. Amados, mas cada ano que passa nós estamos mais próximos de Deus. Ou para a glória, ou para juízo. Né? Porque a palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer diante do trono de Deus e seremos julgados pelas nossas ações. Então eu creio que nessa manhã todos nós estamos mais próximos de Deus para entrar no céu. Amém? Amém. Amém. E eu queria convidar aos amados irmãos que trouxeram as vossas Bíblias, ou as suas Bíblias físicas, né, de papel, ou as suas Bíblias no telemóvel. Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias no Salmo 20. Salmo de número 20. E eu gostaria de ler apenas no momento agora o versículo 7. Depois nós vamos estar lendo outros versículos, mas neste primeiro momento eu gostaria de ler com os amados irmãos Salmos, capítulo 20, versículo 7. E eu vou ler aqui em duas versões. Vou ler na versão que os irmãos têm aí, que eu imagino que seja a Almeida Revista e Atualizada, né? É essa versão que os irmãos têm. Depois eu vou ler na versão Bíblia para Todos portuguesa, versão portuguesa. Então, na versão Almeida Revista e Atualizada diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Agora eu vou ler a mesma palavra na versão da Bíblia para Todos, versão aqui de Portugal. Uns confiam nos seus carros de guerra e outros contam com os seus cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, nosso Deus. Amém. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Senhor Pai Celestial, nessa manhã fria aqui em Portugal, nós estamos aqui reunidos como igreja, como um povo que vai morar no céu, como um povo que anseia por a Tua volta, Pai. Nós estamos aqui juntos como igreja para exaltar o Teu nome e glorificar a beleza da Tua santidade, porque só o Senhor és Deus. E nós queremos nessa manhã, Pai, dizer para o Senhor que nós queremos cada vez mais fortalecer a nossa confiança no Senhor. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos, Senhor, estar sempre perto do Senhor. E que a Tua palavra nessa manhã possa alcançar mentes, possa alcançar vidas, possa trazer transformação. Ó Pai, que essa palavra possa durante toda essa semana estar sendo lembrada na mente dos Teus filhos, Senhor. Que nós precisamos confiar mais e mais no Senhor. Ó Deus, me usa para ser instrumento para a Tua igreja. Como essa palavra tem sido ministrada na minha vida, que possa ser na vida dos meus amados irmãos aqui nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gosto muito de enfatizar que quando nós
pregamos a palavra do nosso Deus, nós somos os primeiros a sermos ministrados. Então, a pessoa que está trazendo a palavra, ela precisa ser ministrada. É necessário. Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Nós precisamos pregar aquilo que o Senhor tem pregado para nós, primeiramente. Então, nós somos apenas instrumentos para partilhar para os amados irmãos aquilo que o Senhor já tem ministrado em nós. Então, isso tem sido uma prática e motivo de grande temor na minha vida, porque é uma importância muito grande nós estarmos ministrando para a igreja. Porque tudo que nós falamos aqui é de uma grande responsabilidade, tanto para os irmãos, tanto para nós, quanto para o reino de Deus. Então, é de uma importância tremenda. E nessa manhã, amados, eu queria estar partilhando exatamente essa palavra sobre fortalecer a confiança em Deus. E esse salmo, ele fala exatamente de algo que Davi, que escreveu esse salmo, falou ali para a sua época, para a geração na qual ele vivia. Que uns confiam nos seus carros de guerra e outros contam com seus cavalos. Nós, porém, confiamos no nosso Deus. Vocês sabiam que a maior arma de guerra, né, por muitos anos, por milhares de anos, né, até agora a Revolução Industrial, onde se inventaram armas modernas, equipamentos, tanques de guerra, aviões, né, submarinos, uma das principais armas de guerra era o cavalo. Sabiam disso? Os nossos antigos, né, patriarcas lá atrás, os portugueses que conquistaram as terras da América do Sul e principalmente os espanhóis que venceram todos os povos ali da América do Sul e conquistaram todas aquelas terras, eles tinham como principal arma o cavalo. O cavalo foi a grande revolução de guerra, né? Espanhóis que eram um pequeno número conseguiram conquistar e infelizmente eles dizimaram povos na América do Sul, e uma das suas principais armas era o cavalo, porque ele dava mobilidade. Eles conquistavam terras que a pé seriam impossível, né? Então o cavalo era a grande arma de guerra. E Davi aqui está trazendo para a sua época exatamente uma confiança que eles tinham, que eram nas suas armas de guerra, e a principal delas era o cavalo. E então ele traz para o seu povo: uns confiam em suas armas de guerra, uns confiam naquilo que te dá poder, naquilo que lhe dá autoridade, naquilo que te dá poder para conquistar nações, para conquistar povos. Porém, nós confiamos no nosso Deus. Então, a principal característica de nós cristãos verdadeiros, autênticos, é a confiança em Deus. Não é a confiança nas nossas armas de guerra, né? Muitos de nós temos as nossas armas de guerra, né? Muitos de nós temos autoproteções que nós ativamos quando alguém nos faz mal, quando alguém nos tenta apunhalar pelas costas, ou quando há alguma dificuldade no trabalho, na escola, né? Coisas que acontecem nos nossos dia a dia. Então, nós usamos essas nossas armas de guerra. Mas, amados, nós, verdadeiros cristãos, nós precisamos confiar naquele que é dono de todos os exércitos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Deus. Amém? Amém. Então, vamos voltar aqui. Mas, infelizmente, amados, o pecado ele fez causar um senso de desconfiança no homem muito grande, né? Quando o pecado entrou na humanidade, o homem começou a confiar mais nele do que em Deus, mais na sua autossuficiência, mais no seu instinto do que em Deus. E infelizmente o homem ele avança a passos largos para uma grande depravação, né? Nós temos visto que dia após dia a humanidade se afasta mais e mais de Deus, menos
se confia em Deus, menos se atribui as questões a Deus, as coisas que acontecem no mundo a Deus. Uma coisa que nós costumamos falar é que por mais que o mundo pareça fora do controle, mas mesmo assim todo o controle está nas mãos de Deus. Amém? E amados, a palavra de Deus, esse livro que você está nas suas mãos aí, ou essa aplicação que você tem no celular aí, no telemóvel aí, ela é a palavra fidedigna de Deus. Ela foi uma palavra que chegou até nós de forma sobrenatural. Então, amado, honre a palavra que você tem nas suas mãos. Os seus 66 livros, ele fala exatamente do Deus que morreu na cruz para nos salvar, do Deus que lhe amou, que me amou, e no Deus que nós precisamos confiar. Então, a palavra de Deus é a nossa principal regra de fé e prática. Nela nós temos exemplos de homens e mulheres que venceram por exatamente confiarem em Deus. Você lembra de algum exemplo de homem e mulher que venceu por confiar em Deus? Lembra? Quando você ouve essa palavra, confiança em Deus, que nome na Bíblia vem na sua mente aí? Né? Podemos citar alguns: Noé, Jó, Moisés, Josué, Neemias, Esdras, Gideão, José do Egito, Davi, o apóstolo Paulo, Filipe, Estevão, o apóstolo João e tantos outros. Homens que se destacaram e venceram gigantes, venceram desafios por exatamente confiar em Deus. E nós temos como ser igual a esses homens. Amém? Nós precisamos confiar no mesmo Deus que esses homens confiaram. Abraão confiou no Senhor quando o Senhor pediu para sacrificar o seu único filho. Abraão confiou em Deus que seria pai de uma grande nação, mesmo sem ter um filho. Já imaginaram isso? Confiar numa promessa que você não está vendo ainda? Então, amado, a Bíblia, ela fala de homens e mulheres que venceram porque confiaram em Deus. Então, eu deixo aqui uma pergunta, você não precisa responder para mim, mas responda na sua consciência aí. Você realmente confia em Deus? Você realmente confia em Deus? Confia todo o seu futuro em Deus? Confia que o Senhor tem uma morada eterna para você no céu? Confia que o Senhor morreu na cruz para lhe salvar, para que você pudesse ter liberdade de adorá-lo nessa manhã? Deixo essa pergunta para si. Então, amados, analisando melhor o texto aqui, nós usamos algumas ferramentas para poder entender um pouco melhor o texto, ferramentas de hermenêutica, de exegética, mas a principal ferramenta que nós temos para usar para entender a palavra de Deus é exatamente o Espírito Santo, que está do meu lado, que está do seu lado, cada um de nós temos livre acesso a Ele. Amém? E analisando um pouquinho o texto aqui, nós vemos que o maior equipamento, foi exatamente esse naquela época, o cavalo. E os animais estavam preparados para as batalhas com largas armaduras e com cavaleiros que os montavam. Então, era exatamente o conjunto do cavaleiro e o cavalo, uma arma poderosa de guerra. E assim os homens começaram a apenas confiar nas suas forças. Então, quando nós começamos a crescer, tanto espiritualmente, ou materialmente, ou financeiramente, nós começamos a confiar mais nas nossas forças do que em Deus. Mas o Salmo 20, ele inicia de forma interessante. Nós lemos apenas o verso 7. Mas no Salmo 20, o versículo 1 fala que o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja.
Então, o Salmo 20, ele inicia exatamente falando sobre o dia de angústia, um dia de dores. E depois, no decorrer do texto, nós vamos ver lá no versículo 7 exatamente o texto que nós lemos nesta manhã. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Então, amados, o dia de angústia, ele vai chegar. Ele já chegou para muitos e ele poderá e com certeza vai chegar para outros. Então, eu gostaria de falar para os amados irmãos que nós, cristãos, nós temos que estar preparados para o dia da angústia, para aquele dia de dor, para aquele dia onde a nossa fé vai vacilar, para aquele dia onde a nossa confiança em Deus vai esmorecer, vai diminuir, porque o dia da angústia virá. Hoje nós vemos exatamente esse dia de angústia acontecer para muitos dos nossos irmãos ali na Ucrânia. Muitos dos nossos irmãos ali estão vivendo não só um dia, mas dias de angústia. Nós estamos vendo exatamente o cenário de guerra. E você sabia que na Bíblia há vários cenários de guerra? Um deles é esse, que nós estamos estudando nessa manhã. Carros e cavalos, um cenário de guerra. E o dia de angústia, ele pode chegar para cada um de nós. Então, amados, dias de angústia são inevitáveis, para o cristão e para o não cristão, para o ateu ou para o não crente, para o novo convertido e para o cristão experiente. O dia de angústia, ele vai chegar. Vai ser aquele dia onde a nossa fé vai ser provada. Então, amados, estejamos preparados para o dia de angústia ou para o dia mau. Lá em Efésios 6,13 fala: portanto, tomai toda a armadura de quem? De Deus, para que possais resistir no dia o que? Mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, amados, um cenário de guerra. Nós estamos em guerra. Eu queria falar para você nessa manhã, nós estamos numa grande guerra. Nós vivemos em guerra. O cristão, principalmente, vive em guerras. Nós somos bombardeados praticamente todo o nosso dia pela nossa fé, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de cultuar ao Senhor. Nós vivemos numa guerra. E nós precisamos estar preparados para vencer essa guerra, confiando em Deus, não nas nossas armas. E essa passagem ainda diz, essa passagem que nós lemos de Efésios 6,3, da armadura de Deus, diz que precisamos vestir essa armadura porque nós passaremos por dia mal. Mas eu queria fazer uma observação aqui. Quando nós vestimos essa armadura, nós precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus não fala que nós temos que confiar na armadura, mas confiar em Deus. Só veste a armadura quem confia no Senhor dos exércitos. Amém? No reino espiritual é dessa forma. Nós vestimos a armadura de Deus porque nós confiamos nele. Então precisa acontecer esse algo na nossa mente antes. Nós precisamos confiar em Deus para depois vestirmos das armaduras deles, que são as ferramentas espirituais. Voltando agora ao Salmo 20, Ninguém gosta de guerra. Alguém gosta aqui de guerras ou de ver as notícias sobre a guerra? Ninguém, né? É muito ruim ver as notícias sobre a guerra. Mas infelizmente, através das guerras, que as relações de poder se consolidam, visto que nós vemos hoje. Esse cenário de guerra que nós estamos vendo hoje é um cenário que já se repete há séculos. Eu tive a pesquisar, essa pesquisa não é uma pesquisa oficial, mas uma estimativa de quantos anos
houve paz na Terra, né, de 3.000 anos para cá, ou de 3.500 anos para cá. Não é uma pesquisa oficial, mas uma estimativa. Quantos anos vocês acham que teve paz na Terra em 3.500 anos? Quantos anos? A estimativa fala que aproximadamente 250 anos apenas. Isso em 3.500 anos de história aí, contada, aí, de história registrada em livros. Estimadamente 250 anos apenas de paz. Então, existem guerras, e essas guerras, elas consolidam o poder, né? Então, amado, existe até um livro muito lido agora no meio empresarial, né, no meio universitário, o título do livro é A Arte da Guerra. Alguém já ouviu falar nesse livro, A Arte da Guerra? Ele foi escrito há 500 anos antes de Cristo, por um chinês, cujo nome era Sun Tzu. Né? Então, ele escreveu ali várias estratégias de guerra que até hoje o mundo empresarial segue esses conceitos. Então, o mundo está sempre em guerra, em constante guerra. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Se o mundo físico está em guerra, o espiritual muito mais. Por isso, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus e, principalmente, confiar no Senhor dos Exércitos. Amém? O Senhor que vence todas as guerras por nós. E quando nós começamos a ver sobre batalha na Bíblia, nós começamos a ver que a mecânica do reino de Deus é diferente. Nós precisamos entender isso. Às vezes, nós, cristãos, nós não entendemos a mecânica do reino. Vou dar um exemplo aqui. A mecânica financeira do reino. Como que é? Né? A mecânica financeira do mundo é: quanto mais você trabalha, mais você ganha, não é? Quanto mais você corre, você se esforça com seus méritos, você conquista, você consegue ficar mais rico, ou você consegue acumular bens, né? Quanto mais você acumula, mais você tem. Essa é a mecânica do mundo, a mecânica financeira do mundo. E a mecânica financeira do reino é dessa forma? Não. A mecânica financeira do reino é: quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a mecânica do reino, a mecânica financeira. Quando você oferta, quando você entrega para Deus, ou seja, como uma oferta de louvor e adoração, uma oferta agradável a Deus, mais você tem de Deus. Não é relação de barganha, mas é um princípio espiritual. Não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês entenderem, amados, que a mecânica do reino para algumas questões é diferente. Então, na mecânica da guerra, quando se confia nos seus carros de guerra, você vence. Quando você tem o maior exército, você vence. Não é assim? Quando você tem exército bem preparado, você vence. Mas na mecânica do reino é diferente. Quando você confia em Deus, você vence. Amém? Olha o que aconteceu lá em 1 Crônica, capítulo 20, versículo 17. Existia um rei chamado Josafá. Um rei que fez as coisas retas diante de Deus. E a gente sabe que a história do povo de Deus é cheia de altos e baixos, né? Um rei fazia o que era reto aos olhos de Deus, outro rei fazia o que era mal e seguia esse ritmo. Mas o rei Josafá, ele foi o exemplo de um rei fiel a Deus. E lá em 1 Crônica 20, 17, o Senhor fala para esse rei, numa guerra. Lembra que o mundo existe guerra. Nesta guerra não tereis que lutar. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Amém? O Senhor vira para o rei de Josafá e fala assim: ó, ficai parados, né? Apenas louve, apenas adore, apenas cante, né? Nessa guerra você não vai ter que lutar, porque eu vencerei por você. Amém? Quando o povo foi conquistar a cidade de Jericó,
Vocês lembram dessa história? Não preciso contar a história de Jericó de novo, mas o que o povo fez? Seguiu as ordens do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apenas marcharam, louvando, tocando as trombetas, e o muro veio ao chão, a muralha, né? Vocês têm mais noção de muralha do que nós do Brasil, né? Nós temos aqui várias fortalezas, muralhas enormes. É só os irmãos aqui em Évora ver ali aquelas muralhas ali. Imagina só, uma muralha daquela cair apenas pelo poder do louvor, pelo poder das trombetas, pelo poder de Deus. Amém? Então, amados, a mecânica do reino é diferente da mecânica do mundo. Entendam isso. Então, há guerras que nós não precisamos lutar com as nossas armas. Nós precisamos lutar com as armas certas. Amém? Vistam a armadura de Deus. E nessa guerra nós não teremos que pelejar mais Deus. Então, às vezes, nós estamos lutando guerras que não é para nós necessariamente lutarmos. Nós desprendemos energias, às vezes, desnecessárias, tentando lutar com as nossas mãos, com o nosso intelecto. A principal arma do cristão é a oração. A nossa principal arma é estarmos sendo fortalecidos na nossa confiança em Deus, que é o nosso tema. Nós precisamos fortalecer a confiança em Deus. Então amados, nós vemos muito exemplo na Bíblia sobre guerras, sobre batalhas, né? E na Bíblia a guerra tem um significado muito profundo, porque em todas as guerras que nós lemos na Bíblia há uma vitória espiritual embutida, quando o Senhor estava ali, quando o povo se fortalecia em Deus. Então todas as guerras citadas na Bíblia, quando o povo de Deus venceu, existiu um significado muito profundo, onde o Senhor venceu as batalhas por eles. Então, amado, lá no Salmo 46, né, fala algo surpreendente, né? Versículos 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O pastor Oswaldo postou um vídeo ontem a respeito disso. Não sei se vocês viram, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E no versículo 7: o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Então, o simbolismo de guerra está aqui impregnado na palavra, porque nós estamos sempre em guerra, mas guerras espirituais. Então, quando nós começamos a ver, nós vemos ali a guerra dos israelitas para conquistar Canaã, guerra vencida pelo rei Josafá, conforme eu já falei aqui. Nessa guerra ele não teria que pelejar. Guerra entre Israel e os filisteus. Grandes guerras foram travadas. E um simbolismo muito grande, ele foi a guerra entre Davi e Golias. Davi, judeu, e Golias, filisteus. E a gente sabe como foi o final dessa guerra. O menino Davi, ali com uma pequena funda, conseguiu derrubar os gigantes, porque ele confiou em Deus. Guerra entre Israel e os midianitas. Então nós vemos várias guerras na Bíblia. E eu estou falando só em Velho Testamento, né? Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, as guerras elas mudam um pouco de figura, né? A gente não vê mais essas guerras que nós víamos no Velho Testamento. Nós não vemos guerra entre Davi e Golias, entre os filisteus. Nós vemos outro tipo de guerra. E são essas guerras que nós, no século 21, estamos a viver. São as guerras espirituais. Já li aqui, Efésios 6,13, né, faz menção ao dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, um dia de guerra. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Guerras espirituais. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 13 e 4, diz assim: porque embora andando na carne,
não militamos segundo a carne. Então, o Novo Testamento trazendo aqui alusão à guerra, mas agora as guerras são espirituais. Amém, igreja? Todos estão me acompanhando aí? Né? Se o irmão tiver aí a dormir, dá um cutucão nele aí. Amém? Então, amados, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, nós precisamos entender esse princípio do reino, conforme nós entendemos aqui. Quando eu falei o exemplo sobre o princípio, a mecânica financeira do reino de Deus. A mecânica das guerras espirituais são diferentes. A mecânica da guerra, nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. Às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos. É a nossa carne. A nossa vontade de pecar. Né? Aquela vontade de fazer coisa errada. Às vezes o inimigo somos nós mesmos. Porque as armas das nossas milícias, agora 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são aqui carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Então, amados, precisamos entender as guerras na qual nós estamos inseridos. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos errando o alvo, porque nós não identificamos o inimigo. Né? Aquele escritor que eu falei que escreveu um livro há 500 anos antes de Cristo, ele falava assim, ó, ele não é uma escritura bíblica, mas ele falava coisas interessantes. Ele falava assim: todas as espécies de conflitos são formas de guerra. Todas as espécies de conflitos. E ele ainda falava assim: se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Olha que coisa interessante. Nós precisamos conhecer o inimigo e conhecer nós mesmos, conhecer a si próprio. Às vezes nós estamos sendo vencidos por um pecado que a gente acha que a gente não comete, mas a gente comete. Precisamos conhecer o inimigo e a nós mesmos. Amém, igreja? Romanos 7, 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O inimigo, o pecado, a carne, a vontade insaciável de pecar. Então, amados, agora caminhando para a conclusão dessa mensagem aqui, que eu não quero que os irmãos se cansem, né? Eu quero que os irmãos vão para os seus lados meditando nessa palavra. Né? Em meio à guerra, como fortalecer a confiança em Deus? E aqui a gente caminha para o desfecho. Em meio a todas as nossas guerras espirituais, as nossas guerras contra a carne, as nossas guerras contra o inimigo que tenta tirar a nossa comunhão com Deus, como fortalecer a confiança em Deus? Então, como se fortalece os nossos músculos quando a gente precisa reforçar os nossos músculos, né? Nós temos o Rui aqui que é especialista nisso, né? Nós vamos para o ginásio, né? Começando a exercitar, espero que você faça isso, né? No ginásio não. No ginásio não, em casa, né? Levantando o espelho. Então, nós fortalecemos os nossos músculos, fortalecendo, exercitando. Né? E na questão espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos ter saúde espiritual, assim como nós precisamos ter saúde física. Então nós precisamos exercitar, entre aspas, os nossos músculos espirituais da nossa confiança em Deus. Amém? E o primeiro músculo espiritual que eu citei agora, que é uma citação minha, é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos exercitar o nosso relacionamento com Deus.
Você conhece um amigo, você tem uma amizade, porque você se relaciona com ele. Geralmente nós temos melhores amigos, né? Aquela pessoa que a gente conversa, que a gente está todo dia trocando mensagem, aquelas pessoas que riem da nossa piada, mesmo elas não sendo boas, né? Nós temos relacionamento com amigos. Então nós precisamos ter relacionamento com Deus. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus, nosso primeiro músculo espiritual. E como se relaciona com Deus? Através de uma vida de oração. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei que hora. Acabei de dar um exemplo aqui, ó. Coloca no seu telemóvel um alarme aí. Quando aquele alarme atuar, para tudo e ora a Deus. Esse alarme aqui acontece todos os dias. E onde quer que nós estivermos, nós oramos a Deus. Eu estava aqui a pregar, nós estamos orando em espírito, orando a Deus aqui. E lá em casa a Madalena está lá orando também. Então, uma forma prática, exercite uma vida de oração com Deus. Amém? Exercite uma vida de relacionamento com Deus. Você não vai conhecer o seu Deus se você não se relacionar com Ele. O nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Ele é o único Deus, né? Não é um Deus com letra minúscula. Ele é o Deus, o único Deus, e quer se relacionar conosco. Ele não quer que você caminhe sozinho. Ele quer caminhar contigo. Amém? Amém. Então, amados, nós precisamos confiar no Senhor. E para confiar no Senhor, nós precisamos exercitar o nosso músculo de relacionamento com Deus. Então, amados, para confiar, nós precisamos nos relacionar. Eu me lembro que quando nós chegamos em Portugal, né, as pessoas tinham uma certa desconfiança, né? E isso é normal, não é porque é Portugal, né? Se os irmãos fossem para o Brasil, aí iria acontecer mesmo, mas quem é esse gajo? Né? Não é assim que fala, né? Quem é esse gajo? Né? Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Né? Existe a desconfiança natural, isso é normal. E como você faz para poder quebrar essa desconfiança? Se relacionando, né? Tendo amizades, né? Eu me lembro que lá em Montaju nós começamos a conhecer pessoas quando o nosso gato sumiu, né? E agora sumiu de vez mesmo. O nosso gato aqui sumiu de vez. Mas na primeira vez que ele sumiu, nós começamos a nos relacionar perguntando onde estava o nosso gato. E aí começamos a criar amizades ali. E as pessoas perderam aquela desconfiança conosco. Então, amado, nós precisamos perder a nossa desconfiança com Deus. Às vezes a gente enxerga Deus muito distante, né? O Senhor, Ele vai morar comigo, mas só quando eu morrer, né? Só quando eu chegar na glória. Não, amados. O Senhor quer se relacionar contigo agora. O Senhor quer ouvir os seus segredos. O Senhor quer ouvir as suas lamentações. O Senhor quer ouvir a sua adoração. Não cantar apenas por cantar, não cantar apenas quando chegar no domingo aqui, mas o Senhor quer ouvir a sua adoração todos os dias. Amém? Amém. Mas eu não sei cantar como o João Pedro canta. O Senhor, Ele quer ouvir a adoração em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram aqui em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É orando ao Senhor. Onde você estiver, no trabalho, ao lavar a louça, a lavar a roupa, a trabalhar, a conduzir, esteja orando. Mantenha uma vida de oração, mantenha uma vida de relacionamento com Deus. Então, só assim que nós começamos a exercitar a confiança em Deus. Nós precisamos entender isso. Amém? E na Bíblia nós temos muitos exemplos disso. De pessoas que exercitaram o seu relacionamento com Deus, né? Um exemplo aqui, Jó, né? Jó, ele teve um relacionamento com Deus a ponto de
a ponto de o próprio Deus, né, usá-lo como exemplo de um homem que tinha um relacionamento com ele. Jó tinha o costume de se levantar todas as madrugadas para interceder pelos seus filhos. Jó. E isso numa época que não tinha igreja, que não tinha Bíblia, que não tinha nada, mas ele tinha relacionamento com Deus. Quantos de nós temos relacionamento com Deus a ponto de orar pelos nossos filhos pelas madrugadas? Quantos? Relacionamento com Deus. Abraão tinha um relacionamento tão forte com Deus que ele não perdeu a confiança quando o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo não sendo pai, mesmo sabendo que a sua esposa era estéril. O apóstolo Paulo manteve uma confiança em Deus mesmo em meio às perseguições e prisões injustas, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Então, amado, quando nós temos relacionamento com Deus, nós estamos mais preparados para a guerra. Amém? Não sei se os irmãos aqui, alguém aqui, né, ou eu imagino que sim, conhece um pouco da história do avivamento do país de Gales. O país de Gales teve um grande avivamento no início do século XX, né, e esse avivamento ele impactou nações. E eu imagino que hoje nós ainda temos um reflexo daquele avivamento que aconteceu lá no país de Gales, em 1904 e 1905. Foi um avivamento muito rápido, porém houve proporções gigantescas, através de um jovem que na época tinha 13 anos, um adolescente. O nome dele era Ivan Roberts. Ele começou a orar por um avivamento aos 13 anos e orou 13 anos. Ele tinha 13 anos e orou por 13 anos. E aos 26 anos o Senhor ouviu, o Senhor então cumpriu o desejo do coração de Ivan Roberts. E a história nos diz que o avivamento do país de Gales levou 9 meses, mas impactou toda uma nação e nações. Esse avivamento impactou um segundo avivamento que foi nos Estados Unidos, na rua Azusa, que deu origem a avivamentos pelo resto do globo. O Brasil foi impactado, o mundo todo foi impactado. Mas quando nós começamos a ver a origem daquele avivamento, nós vemos a origem lá em Ivan Roberts, um jovem de 13 anos, que mantinha um relacionamento com Deus. A história diz, a biografia dele diz que Ivan Roberts, ele todo dia estava na igreja orando. Ele orava todos os dias, porque ele não queria perder o avivamento quando o Senhor avivasse a igreja. Então, ele seguiu o conceito de um diácono. Um diácono. Ele viu que Ivan Roberts estava todos os dias ali orando e deu um conselho a ele assim, ó: não falte nenhum culto de oração, porque se o Senhor avivar, você pode não estar. E ele seguiu aquele conselho e ele orou por 10 anos, todos os dias. Por 13 anos, né? Todos os dias, Ivan Roberts orava. Até que aos 26 anos de idade, Deus o usa para ser ali um dos grandes nomes daquele que foi o maior avivamento da Europa. E hoje nós vivemos reflexo desse grande avivamento que houve ali no país de Gales, 1904, 1905. Por causa de um jovem que tinha relacionamento com Deus. Amém, gente? O segundo músculo espiritual, para nós exercitarmos a nossa confiança em Deus, para nós fortalecermos a confiança em Deus: leitura da palavra. Leitura da palavra. Hoje em dia, nós somos a geração que mais tem acesso à palavra de Deus em toda a história. Nós temos Bíblia de todos os tipos, né? Lá no Brasil, então, nós temos lojas de Bíblia. Eu quero uma Bíblia rosa, você tem Bíblia rosa. Eu quero uma Bíblia azul, você tem Bíblia azul.
Ah, não, eu quero uma Bíblia gigante. Você tem Bíblia gigante. Nós temos acesso a diversos tipos de Bíblia. Porém, infelizmente, nós somos a geração que menos lê a Bíblia. Olha que contraste. Eu não quero que você me responda, não. Fique com a resposta para você. Mas se eu perguntar, quanto que você lê a Bíblia todos os dias aqui? Fique com a resposta. Mas amados, leitura da palavra. Leitura da palavra fortalece os nossos músculos espirituais. Amém? Crie uma rotina de leitura. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem tempo. Nós somos donos do tempo. Nós administramos o nosso tempo. Então, amado, crie uma rotina. Não faça metas audaciosas. Ah, não, eu vou ler a Bíblia toda em 2023. Não, faça uma meta. Eu vou ler os Salmos este ano. Amém. O Senhor vai falar com você através da leitura dos Salmos. Mas leia os Salmos. Leia a palavra de Deus. Mantenha uma cultura de leitura. Crie uma rotina de leitura. E assim você vai estar fortalecendo os seus músculos espirituais. Sabe o que a palavra de Deus fala lá em Oséias 6,3? Fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, amados, a vida de leitura, não apenas quando você leu a Bíblia toda lá em 1975 ou 1980, a vida de leitura com Deus é constante, é conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Amém. É conhecer e prosseguir em conhecer. E uma das formas de nós conhecermos ao nosso Deus é lermos constantemente a mesma palavra. É uma forma até didática de nós aprendermos. Quanto mais você lê a mesma palavra, você está criando uma memória que vai fazer você lembrar daquela palavra quando você mais precisar. E, abrindo um detalhe, o autor da Bíblia estará com você. O autor da Bíblia, que é o Senhor Deus, através do Espírito Santo de Deus, estará com você para lhe dar a interpretação da Bíblia. O terceiro músculo espiritual, e esse aqui é mais forte ainda. Nós vemos aqui dois: relacionamento através de oração, leitura da palavra. E agora o terceiro, e isso aqui vale para todos nós: se arrependa diariamente dos seus pecados. Uma vida de arrependimento. Ah, mas eu não peco. Peca sim. Todos nós pecamos. Diariamente. Ou em pensamento, ou em ações. E todos nós sabemos onde está o nosso pecado. Ah, mas você sabe. Você sabe. O Espírito Santo, ele te lembra. Nós sabemos onde está o nosso pecado. Então, uma vida de arrependimento. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas o que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, amado, uma vida de relacionamento com Deus através de oração, de leitura, não adiantará se você continuar pecando. Vai haver uma separação entre você e Deus. É a palavra que diz, não sou eu. A palavra do Senhor diz. Então, amado, que não haja separação entre vós e Deus, que você possa se arrepender dos seus pecados. Amém? Uma vida de arrependimento. E para a gente encerrar, nosso quarto músculo espiritual: atribua a Deus as vitórias em sua vida. Amém? Nós não somos nada, nós somos apenas pó, voltaremos para o pó. Precisamos entender que o Senhor é soberano sobre
todas as coisas. Ele é dono de tudo. Ah, eu comprei um carro. O Senhor me deu um carro para eu administrar esse carro. Né? Tudo é de Deus. Ah, eu tenho uma casa. É de Deus a casa. Você vai morrer, a casa vai ficar aí. É de Deus. Tudo é de Deus. Então, amado, atribua a Deus as suas vitórias. E a gente encerra com exatamente o Salmo 20, versículo 7. Não confie em carros, nem em seus cavalos. Confie sempre em Deus. Amém? Eu passo a palavra para o João Pedro. Que Deus possa falar ainda profundamente em vossas vidas. Que essa pequena palavra possa ser aí um lumiar, né, um farol para a sua vida durante toda essa semana. E quem sabe para todo o ano de 2023. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E queremos realmente dizer que confiamos em Deus e no dia da angústia, nos dias difíceis, é nas mãos dele que nós descansamos e sossegamos porque sabemos que Ele é Deus e porque está no controle de tudo. Por isso, vamos exatamente dizer isso mesmo neste momento. Vamos orar ao nosso Deus e dizer: Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. No dia mau, no dia difícil, eu vou sossegar, eu vou confiar, porque sei que tu és Deus. Oremos ao nosso Deus que é forte.
ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas, também fazer alguns anúncios. Eu pedia, por favor, ao irmão Carlos e ao irmão Pedro Silva que possam levantar as ofertas. Enquanto isso, vamos então fazer referência, a começar pelos aniversariantes desta semana. Temos então António Furtelas de Montargil, Hortêncio do Carro da Tramada, Rosa Brites, Marina Silva, Veríssimo Esteves e, como o irmão Everson já disse, a Maria Madalena faz anos hoje. Eu ainda só vi o irmão Veríssimo. Não sei se aqui presente está mais alguém com botões esta semana. O irmão António leva o beijinho à irmã Rosa. Se tiver alguém presente que nós não temos nos nossos registros, por favor, faça sinal para eles dar os parabéns também. Não, para que o Senhor ricamente possa abençoar estas vidas. Então, em termos de anúncios, relembrar que nós estamos a ter o nosso estudo bíblico às 6 da tarde, às quartas-feiras, agora durante o tempo de inverno, 6 da tarde às quartas-feiras e não às 8. Também relembrar que o nosso Ministério Feminino, no próximo sábado, vai ter então a sua reunião aqui, às 15h30, no próximo sábado, a União Feminina reúne-se para a sua reunião. Também dizer, como os irmãos já puderam, se calhar, constatar no nosso boletim, nós vamos ter agora no mês de fevereiro, como de costume, o aniversário da nossa missão na Tramada. Então guardem já esta data, vai ser no dia 19 de fevereiro, que é um domingo, 19 de fevereiro, às 4 da tarde, o aniversário da nossa missão da Tramada. Também temos da parte da Caminhar, vão reiniciar as ações de sensibilização e capacitação da parte da BS3, então vai arrancar já no dia, estou a tentar ver a data, não consigo, 9 de fevereiro, está fraca, 9 de fevereiro às 6 da tarde, tu és único, única e especial, e a Caminhar já vai retomar estas ações presencialmente, têm feito até agora online, portanto já vão voltar a fazer presencial. Os irmãos que quiserem participar é gratuito, apenas terão que fazer a sua inscrição. Ainda mais um anúncio, antes de passar ali a vez ao João Pedro, só dizer que hoje nós estaremos a encerrar o nosso ciclo de transmissões através do nosso canal da nossa página, portanto quem está a ver lá em casa já sabe que depois já não encontrará, e será normal. Isto foi um serviço que foi propositadamente feito para colmatar uma falta que nós tínhamos durante a pandemia, que era podermos continuar a ter acesso aos nossos cultos, às nossas mensagens. Neste momento já não se verifica, mas se houver alguém que está fisicamente impossibilitado de se deslocar à igreja, é falar connosco e nós facultaremos o áudio da mensagem desse domingo. Para isso terão que nos contactar previamente a dizer que por algum motivo específico não conseguirão estar aqui aos domingos. Então, nesse caso, facultar-se a esses irmãos da nossa igreja a mensagem que será transmitida aqui para que possam continuar a receber a palavra. João Pedro, os anúncios que possam ver. E também teremos algumas épocas especiais em que voltaremos a gravar, como temos lá na página, chama-se página, não é? Na página do canal do YouTube da Igreja, temos lá alguns vídeos de aniversário, coisas já antigas, mas falta a expressão, mas pronto, aquelas relíquias antigas. Ok. Eu queria agradecer aos irmãos que se dispuseram, que se ofereceram para servirem de condutores. Aos irmãos, nós continuamos a precisar de mais. Agradecemos ao nosso irmão António, que nos tem ajudado já, ao nosso irmão Pedro, que tem feito esse transporte e buscar alguns irmãos, mas queremos continuar com este serviço de podermos também ajudar aqueles irmãos que têm alguma mobilidade mais reduzida e que não têm como vir, então irmos buscar aqueles irmãos e irmãs, não é só também há irmãs que sabem conduzir, podem nos ajudar aqui na escala para irmos buscar os irmãos. Agradecemos também aqueles que nos ajudam ali naquele bocadinho, naquele intervalinho do café, já têm ajudado ali muito e tem sido muito bom também para nós. Quero reforçar também o apelo para aumentarmos a frequência das nossas reuniões de oração e estudo bíblico à quarta-feira, como a Ana já falou, mas o pastor hoje bem fez aqui referência, talvez das reuniões, uma reunião importantíssima nós podermos estar aqui na casa do Senhor e orar a Deus e pedirmos, e é um momento em que nós temos
aqui para estarmos juntos, pedindo o poder de Deus para a Igreja, para cada um de nós, para a cura também dos enfermos, porque temos muitos motivos para orar e é na oração que nós vamos buscar a força e o poder de Deus. Então, vamos reforçar também a nossa frequência aqui às quartas-feiras, às 6 horas agora, que é para não ficar muito noite e muito frio. E a escola dominical é a mesma coisa, um momento em que nós podemos aproveitar para aprender cada vez mais da Palavra de Deus, mas também fazer esse esforço de poder estar presentes aqui às 10 horas na escola bíblica dominical, não só para adultos, como também crianças, adolescentes, jovens e mais pequenininhos também. Graças a Deus, o pastor Marcos Moura já tem todos os documentos. Estava uma dificuldade com o PP4, que fazia falta para ter o visto. Ele também já tem esse documento e, portanto, já, não sei se na sexta-feira ainda conseguiu ou amanhã ele terá então o visto e brevemente nós teremos então o pastor Marcos Moura aqui connosco. Queremos agradecer a todos que têm orado por este motivo também. Agradecer também as doações. Graças a Deus a casa do pastor já está muito recheada, já várias ofertas. O irmão Pedro, o diácono Pedro Silva tem estado a coordenar essa área, já tem lá a garagem, a casa cheia de móveis, louças, enfim. Mas os irmãos podem continuar a contactar com ele e ele fará a gestão para não termos também duplicações, enfim, e será uma grande ajuda e nós damos graças a Deus pela generosidade dos irmãos que já é panagem da Igreja de Bom Tesouro nestas questões de equiparmos a casa dos nossos pastores. Portanto, agradecemos a todos e continuamos a pedir que contactem com o diácono Pedro Silva que está a gerir esta situação. Também falámos aqui da missão do aniversário da Igreja, da missão de Tramaca. Vamos precisar de alguns voluntários para fazer também algumas limpezas. Temos um espaço lá ali, às vezes precisa de ser limpo. Também temos lá a parte de cima da igreja, também precisa de ser arranjado e, portanto, iremos contactar alguns irmãos e outros que se possam oferecer para termos tudo ali num brinco, não é, pastor? Ali no próximo dia 19 teremos o aniversário daquela missão tão querida também para nós. E creio que não tenho mais nada a acrescentar. Um pormenor. Aquela postagem do pastor Osvaldo, que ele pôs sobre em vão vigia a santidade se Deus não vigiar, não é? Foi uma das filmagens que ele fez no nosso castelo de Marvão, se eu não Marvão, não é? Nós temos muitas fortalezas, tá? Mas quando Deus tem o poder, elas também vão ao chão quando necessário. Amém. Vamos então agradecer pelas ofertas. Irmão Carlos, por favor, pode orar. Pai, muito obrigado pelos momentos que passamos na tua presença, ó Pai. Grandioso és tu, ó Pai. Tu és maravilhoso, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro. Pai Santo, muitas vezes nós sentimos a tua presença, ó Pai, aliás, sempre, constante, nas nossas vidas, ó Pai. Porque nós sentimos nada sempre, nem nada podemos fazer, ó Pai. Mas contigo a tua santa palavra também nos diz que sermos mais que vencedores contigo, ó Pai. Grandioso és tu, Pai. És um Deus de amor, és um Deus fiel, és um Deus que cumpres as tuas promessas, ó Pai. Ó Deus, não tenho palavras para te agradecer, ó Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus carinhoso, tu és um Deus que nos ama, és um Deus de amor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, ó Pai. Também vamos te agradecer, ó Pai, do fundo do nosso coração, também pelas ofertas. Ó Pai Santo, muito obrigado. Todos os irmãos contribuíram, ó Pai. Se alguma pôde fazer, ó Pai, abençoa de igual modo, ó Pai Santo. Maravilhoso és tu, ó Pai, porque realmente sejas tu o mesmo diretor para dirigir todas as ofertas, ó Pai, para que elas sejam dirigidas com direção, suprindo as necessidades da tua casa, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Até aqui, tu nos tens segurado e vais nos segurar até a vinda do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Tudo foi feito, cantos, mensagem,
orações, tudo aqui, Pai, foi tudo feito para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queria a pastora Bessa me despedisse logo, por favor. Estaremos assim encerrando o nosso culto hoje. Vamos ficar em pé? Que a graça do nosso Deus, que as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, igreja de Pão de Soa, igreja que o Senhor salvou com um grande preço, com grande salvação, ó Pai. Não só hoje, mas para todo sempre. Digamos juntos, amém. Amém. Deus nos abençoe. Tenha uma excelente semana.